Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Vamos iniciar mais uma semana, agradecendo a Deus por estarmos vivos, por estarmos com saúde. Hoje, dia 7/6/2021, nós iremos iniciar com a apostila do segundo bimestre. Eu espero que todos vocês já estejam com elas em mãos. Quem não estiver ainda, pode estar indo na escola buscar a apostila, tá bom? Eu tinha falado para vocês de umas atividades complementares que eu ia entregar também, mas a direção achou melhor não entregar nesse dia, porque já ia fazer a entrega da apostila e também da cesta, então para não ter muitas coisas. Mas em outro momento vocês estarão recebendo essas atividades, tá bom? Copiem a pauta, hoje nós iremos socializar os exercícios. E também matemática, nós iremos aí na adição das páginas 100 até 106, tá bom? A professora colocou uma reflexão aí. Sementinhas bem plantadas brotam e não param de crescer. Então é isso. Vocês têm sempre que a professora quis dizer que quanto mais vocês estudam, é como se estivesse plantando sementinha e vocês vão aprendendo mais. E vocês não vão parar de crescer e de acumular conhecimentos, tá bom? Coloquei também um recadinho aí, realize suas atividades diariamente para não ficar com faltas, porque ainda tem crianças com atividades pendentes. É muito importante a realização dessas atividades para não ficar com faltas e também com nota baixa, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós iremos, então, aprender um pouquinho sobre adição, cálculo mental. O que são esses cálculos mental? É quando você calcula aquela adição mentalmente, utilizando de várias estratégias. Aí na apostila de vocês vai dar algumas dicas de como vocês poderem resolver essas adições usando diversas estratégias. Além de fazer estimativas até chegar ao resultado desejado. A professora colocou aí uma adição aí, ó, 35 mais 28. Então vamos lá. 35 mais 28. Estão vendo aqui, ó? Podem ser realizadas por vários esquemas, desenho ou decomposição dos seguintes numerais. Então olha só, nós temos duas crianças aí. Então, aqui nós temos 35 mais 28. Então, o que a gente fez? Decompomos. Olha só. O 3 não vale 30? Opa! Vamos corrigir aqui. O 3. Esse 3 não vale 30? Então, coloquei 30 mais 5. O 2 vale 20. 20 mais 8. Então, como que ficou? 30 mais 20 mais 5 mais 8. 30 mais 20, 50. 5 mais 8, 13. Depois eu somei o 50 mais o 13. Ou eu posso fazer 50 mais 10, porque essa uma dezena aqui não vale 10, mais esse 3 unidades. 50 mais 10, 60. Mais 3, 63. Vocês viram que foi fácil? Ele foi fazendo por etapa. É um cálculo mental. Tem crianças que preferem resolver já assim mentalmente. 5 mais 8. E depois 3 mais 2. Ou tem crianças que preferem fazer por etapa, somando primeiro as dezenas para depois as unidades. Mas ambos chegam no mesmo resultado. O importante é você utilizar a melhor estratégia para você. Ok? A professora colocou mais um exemplo aí. Olha só, a professora de Maria, passou no quadro a seguinte operação de adição. Olha só. 67 mais 22. Quanto será? Então, a Maria comparou a sua maneira de resolver com a maneira do Bruno, seu amigo. Então, vamos ver aqui, ó. A Maria resolveu desse jeito. O Bruno resolveu dessa maneira. E aqui está pedindo para a gente resolver de outra maneira. Então, a professora resolveu da maneira que geralmente é como nós fazemos, tá bom? Mas vamos ver aqui a maneira da Maria como ficou. Então, ela pegou. Olha o que a Maria fez. Ela pegou 60. Esse 6 não vale 60? Pegou 60 mais 7. E nesse 22, ela pegou 20 mais 2. Ela fez 60 mais 20, 80. 7 mais 2, 9. 80 mais 9, 89.
Fácil de resolver. Vamos ver a maneira do Bruno. O Bruno pegou 67 mais 20. Ele colocou 87. Depois ele pegou 87 mais esse 2 aqui que ele não tinha colocado ainda. E deu 89. Também tá certo? Também tá certo. Aqui a professora achou melhor fazer da maneira que vocês realizam já. Que é 7, eu peguei o 67 mais o 22. Então ficou 7 mais 2, 9. 6 mais 2, 8. Também está certo? Todas estão corretas. São vários são várias estratégias de cálculo. O importante é você utilizar a operação que melhor você consegue, tá bom? Então agora nós iremos ver o que são os algoritmos da adição. A professora já passou em algum momento para vocês aí quais são os termos da divisão, lembra? Passei os termos da divisão, passei os termos da multiplicação e acho que passei os termos também da subtração. Agora vamos ver quais são os algoritmos da adição. O que são algoritmos? É o que cada termo da adição significa para a gente. Então, aqui nós temos, primeira parcela, segunda parcela e a soma ou total. Então, nós temos aí a primeira parcela, que é 156, segunda parcela, 132, e o resultado, 288, é a soma ou total. Essa primeira que a professora colocou é uma adição sem reserva. Vocês viram que eu escrevi aí, Por que adição sem reserva? Porque não tem números que sobe aqui, na dezena, nem na centena, não sobe números, tá bom? Então, aqui, 6 mais 2, 8. Já coloquei direto no resultado. 5 mais 3, 8. 1 mais 1, 2. Então, é uma adição sem reserva. Não foi nenhum número lá para reserva, lá na dezena, nem para centena. Embaixo nós temos um número maior, que ele vai ter aí, unidade, dezena, centena e milhar. Vocês viram? Esse D e esse M significa dezena de milhar, mas não tem nenhum. Então, o número aí, qual que é? Então, nós temos o número 8.524, ele é a primeira parcela. O número 6.187 está na segunda parcela. E aí, nós vamos conferir agora o resultado dessa conta, para vocês compreenderem como que faz. Então, nós temos aqui, o número 4 mais 7. Professor, eu tenho dificuldade em resolver contas quando tem que subir lá na reserva. Não é difícil. O que vocês têm que fazer? Vocês podem utilizar as estratégias de vocês. Tem crianças que acham melhor contar nos dedos. Tem criança que acha melhor fazer os risquinhos. Tem criança que acha melhor colocar o 7 na cabeça, que é o número maior, e contar nos dedos 4. Vamos fazer dessa maneira? Então, você põe o 7 na cabeça porque ele é maior. E pega 4 dedos. Aí você faz 7 mais 4, então vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11. Deixo o número 1 aqui e subo o outro 1 lá na dezena, que aí se chama lá na reserva, tá bom? Então, vai ficar o número 1 mais 2 mais 8. O 8 não é maior? Então, vamos lá. 8 mais esse 1, 9. 9 mais 2, 11. Deixo o 1 aqui e subo o outro 1 lá na centena. Eu não posso, gente, em hipótese alguma, colocar o número 11 aqui dentro, Não posso, tá bom? Senão a conta fica errada. Então, eu tenho que subir lá na centena, em cima do 5. Subi. Então, ficou 1 mais 5 mais 1. Então, aqui, 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. Aqui não precisou subir. Depois, aqui nós temos 8 mais 6. 8 mais 6, 14. Tem algum número aqui para subir? Não precisa, porque não tem nenhum número aqui na dezena de milhar. Então, aqui eu concluo minha conta e coloco 14 aqui. Quanto que deu essa conta? 14.711, tá bom? Então, o resultado aqui, a soma,
é o que está embaixo. Deu para vocês compreenderem? Então, adição com reserva é quando sobe números lá na dezena, na centena, no milhar. E a adição sem reserva é quando não precisa subir nenhum algarismo lá na unidade, na dezena e na centena, tá bom? Vocês irão fazer umas atividades aí com reserva, que é um pouquinho mais difícil, tá bom? A propriedade agora da adição. Vamos para a propriedade da adição. Nós temos 3 tipos de propriedade. A comutativa, propriedade comutativa, a propriedade associativa e o elemento neutro. Na apostila de vocês também vai explicar aí certinho. O que são propriedades comutativas? É quando você pode trocar a ordem das parcelas e a soma não altera, continua a mesma. Olha o exemplo aí, nós temos 13 mais 5 é igual a 18. E 5 mais 13 também é 18. Vocês viram que nós trocamos as parcelas, mas o resultado não altera. Então, isso se chama propriedade comutativa. Na adição, nós podemos fazer isso, tá bom? Na subtração já não pode. Vamos ver o que é propriedade associativa. Propriedade associativa é quando podemos adicionar 3 números às parcelas de maneiras diferentes. Então, a professora colocou aí, ó. 3 mais 5 mais 2 é igual a 10. Aqui nós colocamos o 3 mais 5 entre parênteses. Aí você vai somar 3 mais 5, 8. Mais 2, 10. Ou você pode pegar 3 mais 5 mais 2, coloca o 5 mais 2 entre parênteses. Também vai dar 10. Não vai mudar o resultado. Ou você pode fazer direto, sem colocar parênteses. 3 mais 5 mais 10, que também vai dar 10. Na apostila também vai ter outros exemplos com números maiores para vocês. E o que é elemento neutro? Elemento neutro, o próprio nome já diz. O zero é um número neutro. Então, qualquer número adicionado a zero resulta no próprio número. Por exemplo, aqui, ó, 11 mais 0, 0. Desculpa, crianças. 11 mais 0, 11. Ou 0 mais 11, 11. Se eu fizer 0 mais 500, 500. Ou 500 mais 0, também é 500. Então, vocês viram que o zero, ele é neutro. Então, vai resultar no próprio número. Ok? Agora, a professora colocou aí para vocês uns exercícios. Olha aqui, ó. Top, filho. Quietinho, a mamãe tá dando aula. Resolva as adições abaixo no caderno de vocês, tá bom? Então, eu coloquei aí 6 operações, são 6 adições. Algumas têm adição, algumas são adições com reservas, outras não, tá bom? Resolva essas daí no caderno de vocês. Tem crianças que não estão resolvendo os desafios que a professora passa. É necessário resolver todas as atividades que são desempenhadas a vocês no dia, tá bom? Então, realizem essas aí no caderno de vocês e mais aquelas atividades da apostila que não são muitas, tem bastante explicação, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar mensagem para a professora, ok? Envie fotos e não se esqueçam que Não se esqueçam de corrigir as atividades anteriores que a professora está enviando hoje para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, não saiam de casa, até a próxima aula.